Esse canal nada mais é do que uma tentativa de copiar o Nostalgia do Castanhari. Bom pessoal, deixa eu me apresentar, eu sou o Fábio e esse é um vídeo de apresentação. Às vezes o YouTube pede que você tenha uma espécie de trailer do canal, ou um vídeo que explique o que é seu canal. Eu relutei muito em fazer isso, mas eu vou fazer. Esse canal nada mais é do que uma tentativa de copiar o Nostalgia do Castanhari. Beleza, beleza, beleza. Tô brincando, mas tem um certo fundo de verdade. Eu quero juntar aqui duas coisas que são muito caras para mim. Eu posso falar tranquilamente que uma delas é uma paixão e que a outra é algo inerente a todo ser humano, que é nostalgia e história. O que é inerente a todo ser humano? A nostalgia. Sempre vinha. Nostalgia, você não se apaixona por ela, você sente. Agora, a história, você pode se apaixonar pelo estudo da história e tudo mais. Então, esse canal tem o intuito de, sempre que possível, encaixar essa questão nostálgica com conteúdo histórico. E nesse ponto se assemelha muito com o canal do Castanhari, pelo menos com uma espécie de programa de história dentro do canal Nostalgia. Então, 3F Nostalgia é isso. Sempre que possível, um vídeo de história. Você vê que está muito focado inicialmente, quem vai ver os primeiros vídeos do canal aqui vai ver que tem muito vídeo short e muito relacionado a Chapolin e Chaves. Por quê? Porque esses dias eu estou nostálgico, porque esses dias eu tenho me lembrado muito, e justamente porque levantaram a questão do retorno do Chaves para a televisão, TV aberta, e eu, como a maioria das crianças que nasceram nos anos 80, metade dos anos 80 e anos 90, por ali, a gente lembra todo o contexto. Cresceram assistindo Chaves e o Chapolin. Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia. Entende o que eu quero dizer? O contexto. Tipo, a TV ficava na sala, era uma TV de tubo, e a cadeira era de macarrão, era tipo um plástico. Você enrolava a cadeira, sentava ali. No cantinho da sala, a TV ficava no cantinho esquerdo da sala, uma TV de 20 polegadas de tubo ligada a uma antena parabólica, uma antena esqueletinho daquelas mais ruinzinhas para pegar o sinal local. A parabólica pegava o sinal nacional com todos os canais Globo e SBT eram os principais. Então você se lembra, cara, nessa época eu estava na escola, fazia tal série, a minha rua era assim, era assada, eu tinha esses amigos, a gente brincava de bila, de bola de gude, como algumas pessoas conhecem. Então monta-se um cenário daquela época, e como isso é apenas uma construção da nossa memória, é um registro do que a gente já viveu, a meio que a gente mergulha nessa memória, como se você virasse os olhos para dentro e projetasse em algum lugar do cérebro as imagens que você tem gravada daquele contexto, daquela época específica que você assistiu. Isso eu tenho muito com relação a Chaves, com Chapolin, tem também com alguns filmes da Sessão da Tarde, mas especialmente com desenhos da Disney, como Pluto, o Mickey, o Pateta. E logo depois, nos anos 90, acho que já foi no final dos anos 90, tinha também o Disney Cruz. Quem lembra aí? Cruz, Cruz, companheiros. Cara, esses desenhos eram massa. Olha, até desenho que sei lá quantos episódios tinha, talvez bem pouquinho, a gente assistia todo dia, mesmo que fosse repetido, era Marsupilame, Timão e Pumba. Timão e Pumba tinha bastante episódio. Olha só, Marsupilame, Timão e Pumba, A Turma do Pateta, a fase do Doug Funny. Quem lembra do Doug Funny? Cara, que desenho maravilhoso. Eu me identificava muito com o Doug Funny, até porque eu gostava de desenhar também naquela época. Era interessante ver aquelas histórias, como o Doug imaginava as coisas. Então, quando a gente hoje, depois de adulto, já próximo dos 40, vê alguma coisa desse tipo, eu sempre estou vendo, porque eu gosto de resgatar essas memórias, a gente resgata a nostalgia. E seria muito bom se a gente pudesse voltar a tempos em que a gente não viveu através da história. E aí é onde entra a paixão. História como uma paixão. Eu não sou historiador, eu não sou formado em história, mas sou estudioso da história. É o que o pessoal chama de autodidata. Na minha infância isso era mais comum, essa expressão autodidata. Hoje você tem a internet e, sobretudo, a literatura no campo de história um pouco mais acessível, até mesmo livros usados, para se dedicar a um determinado assunto mais detalhado da história. A história como um todo me atrai bastante, mas tem um período específico que atravessa os séculos, que é a relação entre o cristianismo, a história, as nações e os judeus. Esse é um tema que eu acho muito interessante,
porque ele percorre anos, vamos dizer assim, milhares de anos até, e você consegue ter ali uma visão, inclusive, de acontecimentos atuais, de momentos atuais em que vive este planeta confuso, inclusive com esses conflitos mais recentes aí desde o dia 8 de outubro, 7 de outubro do ano passado. Então, eu espero que esse canal seja um canal que não morra antes de nascer, espero que seja um canal que eu consiga manter aqui, e para que isso aconteça eu dependo exclusivamente de uma coisa, aliás, duas coisas, é claro. Eu entendo que tem a minha parte de produzir algo bom e interessante para vocês, e tem a parte de vocês de se inscrever aqui, deixar o joinha, compartilhar, comentar, sugerir, criticar, sim, crítica é bem-vinda, desde que ela seja uma crítica respeitosa e justa, né? Por que não? Então tá aí, tá apresentado o canal. A gente tem shorts, a gente vai ter vídeos longos. Eu quero fazer vídeos elaborados nesse campo. Eu sei que se você balançar uma árvore de canal aí no YouTube, vai cair aí uns 500 falando de história, né? Só que cada pessoa tem a sua maneira de falar. O que não pode fazer é inventar, né? A não ser que seja um canal de contação de histórias e não de história como uma disciplina do conhecimento humano. Então é isso. Cada um tem um jeito de falar. Eu espero ser o mais didático possível quando estiver tratando sobre temas interessantes da história, como, por exemplo, a Cruzada. Bom, o primeiro vídeo de história desse canal eu quero que seja falando sobre a Primeira Cruzada e como ela iniciou em 1096, qual foi o contexto e qual a relação dos povos, porque isso é interessante, né? As cruzadas, como vocês sabem, era uma tentativa de retomar Jerusalém, só que isso é só um resumo simples da coisa. É muito mais complexo do que isso, porque envolve toda a construção de um pensamento, toda uma doutrina para que justificasse a saída das pessoas, a venda de campos, pessoas deixando as suas terras na Europa e indo para Jerusalém, e não fazendo distinção entre árabe e judeu. Tanto é que quando começou, e eu já estou antecipando o vídeo, né? Não quero antecipar o vídeo, mas vai ser nessa pegada que a gente não tem uma edição muito sofisticada. A gente está começando agora, né? Vocês vão me desculpar. Daqui a um tempo a gente talvez tenha. Isso vai depender muito do seu retorno. Tá bom, pessoal? Então tá apresentado 3F Nostalgia e eu vou revelar o que é o 3F apenas quando a gente tiver 1000 inscritos nesse canal. Ninguém se importa. Combinado? Eu sou o Fábio, canal 3F Nostalgia, Nostalgia e História. Uma cópia barata de um dos quadros, olha a palavra chegando aí, ó, do canal Nostalgia do Castanhari, que se tornou um panfleto político muito questionável, né? Haja visto o último vídeo que saiu aí sobre a Coreia do Norte, que deu muito o que falar. Aqueles que gostam da história sendo contada como ela realmente é, não foi legal, deu uma queda. Mas é isso, vou ficando por aqui, a gente se vê nos vídeos e shorts desse canal. Valeu!